Olha, meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço. Um abraço para você, Edu Pinheiro. Vou dizer pro seu negócio, foi teste para cardíaco, hein? Uma coisa impressionante. Enquanto isso, eu vou deixar para você aí com calma, com tranquilidade, junto com a nossa produção, para dar uma olhadinha aí na quantidade de escanteios. Mas fácil, passa de 10. Passa de 10. Então a Ponte pressionou, teve dificuldades, o Brusque muito fechado, a Ponte não conseguindo ter profundidade, não conseguindo ter verticalidade, no primeiro tempo errando muitos passes e pressionando pouco, a ponto do Matheus Nogueira não ter feito nenhuma defesa, mas no segundo tempo foi diferente. Mesmo errando, a Ponte empurrou o Brusque para trás. No peito, na raça, usou muito o lado direito, mas muito com o Bruno Lopes e também com o Pacheco, que apoiou bastante, mais do que o Arthur do outro lado. E aí foi empilhando escanteio, um atrás do outro. Para mim, o lance de dúvida se entrou ou não entrou, a bola entrou sim, senhor. Entrou sim, senhor. Para mim, a bola inteira bateu depois da linha, bem próxima da linha, mas inteira dentro. E o VAR não chamou, o juiz também deve ter consultado. Ó, tem um barbantinho da bola que não entrou. Bom, enfim, para mim um erro de arbitragem. E no lance da penalidade, o VAR não chamou o juiz para ir ao monitor. Ó, vai dar uma olhada lá. O que é que o VAR falou para ele? Provavelmente, eu estou aqui supondo. Ó, a gente congelou aqui e realmente houve o toque. Houve o toque. Então o senhor pode dar a penalidade. Então, o senhor pode confirmar a marcação de campo. Porque se o VAR tivesse alguma dúvida, e depois veio a revisão, inclusive no vídeo, se o senhor tem alguma dúvida, né? O senhor vai lá dar uma olhada. Ó, eu acho que o senhor deveria ir lá. Não, houve o toque. Pode confirmar a marcação do campo. Por isso é que ele não foi ao monitor. Mas, vou dizer pro seu negócio, o pênalti a 41 minutos, foi batido aos 44, a Ponte massacrou, amassou, o Brusque optou por não jogar mais, porque queria de qualquer maneira estrategicamente um empate, e o grande mérito da Ponte na partida foi o espírito de luta. Esse espírito guerreiro dos jogadores, hoje escancarou de vez, vários deles falando do salário. Eu acho que foi o Lucas Cândido que disse, ó, 100 dias sem receber, mas aqui dentro a gente tá fechado, a torcida merece esse empenho, e a festa que os jogadores fizeram na hora do gol. O Elvis se dependurando, subindo, escalando o alambrado, quase caindo lá do lado de fora da pista de atletismo. Uma festa impressionante, uma vibração impressionante dos jogadores, mostrando que realmente o grupo está fechado. Então a Ponte teve dificuldades. No segundo tempo, foi um jogo de um time só. O Brusque se defendeu magnificamente bem. Se o Matheus Nogueira não fez nenhuma defesa no primeiro tempo, no segundo ele operou 2 grandes defesas, além de 3 boas saídas de gol socando, num lance onde ou ele saía no time ou tomaria o gol. E 2 defesas importantíssimas, que o Edu tem aí, tenho certeza, catalogadas para o quadro que vem daqui a pouco, a defesa do jogo. Então a Ponte mereceu a vitória. O penal foi um penal bobo, desnecessário, mas a regra não fala se tem que ser necessário ou providencial. Não, em nenhum momento. Houve o toque no calcanhar do menino que entrou, e entrou bem, entrou procurando o jogo, que é o Miguel, entrou no lugar do Toró ali pelo lado esquerdo, ele é driblador, mas ele estava saindo da área com a bola para tentar dominar, sair da marcação, virar novamente, fazer o giro de 180 graus e tentar cruzar. E aí ele tomou um pisãozinho, deu mais 2 ou 3 passos e caiu, mas o juiz já tinha apitado. Aí o Elvis bateu muito bem. Então, muitas dificuldades, jogo absolutamente igual do ponto de vista do equilíbrio, só que um time tendo como mérito a eficiência defensiva e o outro time espremendo, amassando, procurando, até que a 44 foi a batida, o Elvis deu um canhão no alto, o Matheus Nogueira é muito bom goleiro, ou bate forte e no alto, ou ele pega
É um pegador de pênaltis. E fez o gol e a Ponte administrou. E olha que depois do gol teve um escanteio para o Brusque e a Ponte só não tomou o gol por muita sorte, numa cabeçada. Eu acho que é o Simon que estava acompanhando o jogador que cabeceou, ganhou o jogador do Brusque, cabeceou, cruzado, a bola passa, ainda chega um outro atacante e dá um carrinho, a bola trisca praticamente na perna dele, mas não bate o suficiente para ir para dentro do gol e vai para a linha de fundo. A Ponte ainda correu o risco de sofrer o empate. Então, se o Brusque não foi muito, depois que tomou o gol, como o franco atirador, tentou no desespero e a Ponte se segurou numa vitória maiúscula, merecida, mesmo sem jogar um futebol tecnicamente brilhante, mas um futebol de entrega, um futebol de respeito com a torcida, de respeito com a instituição, de muita luta, de muita garra dentro de campo, voluntariedade total. O time guerreou demais, tá de parabéns e merece ser homenageado pelo torcedor pontepretano. Para mim, justo. Placar de 1-0, que premiou o time que procurou o gol, contra um time que priorizou apenas não sofrer o gol e levar o 0-0 lá para Santa Catarina. Meu queridíssimo Edu Pinheiro.